Fala Brasil! Fala minha potência! Seja muito bem-vindo para mais um episódio aí do podcast Visão Empreendedora. E hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que é amigo do Influência Business, faz parte desse time lá junto com o Joel J. É um cara que eu admiro muito e tem uma história surreal, sabe? É aquele cara que era fisioterapeuta, eu já vou dando spoiler já, tá? E aí ele quer uma mudança e a gente já sabe, né? Quem deseja uma mudança precisa lutar por essa mudança. E ele vai contar esse desafio aqui de fisioterapeuta, como é que ele se tornou médico, por quê, o que levou. E não é só fisioterapeuta, médico, nutrólogo, não. É empresário, é empreendedor. Por quê? Porque segunda-feira é dia do empreendedorismo. Você que está aí agora assistindo a gente no podcast Visão Empreendedora, você já sabe, toda segunda-feira nós temos um episódio novo aqui, uma conversa, e são sempre empreendedores compartilhando o nome do nosso podcast, né? Visão Empreendedora. E hoje eu quero convidar você aí a conhecer a visão empreendedora de Dr. Patrick Ferreira. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Feliz de você interromper aí, dar uma pausa nas suas férias aqui na Linha Verde, para a gente poder gravar esse episódio aqui do podcast Visão Empreendedora. Fica à vontade, o podcast Visão Empreendedora é sua casa. Obrigado, meu amigo Potência Cleison. É só você para me tirar das férias aqui na Linha Verde e me trazer para esse podcast. Mas ao a gente ensaiou de várias Boaça, vezes, né? Ensaiamos lá em São Paulo, Verdade. mas não deu certo. E, cara, é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Era porque era para ser agora. Verdade. E é uma maravilha estar de volta na Bahia. Estou aí fora da Bahia já há 20 e pouquinhos anos, 10 anos. Caramba. Em São Paulo, né? Mas tem toda uma história aqui na Bahia antes desse processo, então realmente você já deu um spoiler. Eu fiz a minha primeira formação aqui na Universidade Católica, né? Em fisioterapia, isso aí lá no ano de 1998. Formei aqui em 2002, depois fui embora para o interior, que eu sou de Vitória da Conquista. Como diz o cara do soteropolitano, né? Fala conquista, não fala o X, então é conquista. Ficamos lá um bom tempo e aí a vida foi encaminhando de várias mudanças. Você formou em fisioterapia em Salvador e foi trabalhar, foi atuar em Conquista. Na época tinha boas propostas para ficar aqui em Salvador, mas até por essa visão empreendedora da gente querer desbravar, sabe? Voltar, conquistar. Então aí eu voltei. Tive N reuniões com prefeitos, com médicos que tinham clínicas, e aí a gente foi, tanto naquele começo que você vai meio CLT, meio PJ, meio abrindo o seu próprio caminho, é coisa do brasileiro, a gente é assim, né? A gente vai meio que misturando. E aí, nesse processo, a coisa estava indo bem, a gente conseguiu lá uma parceria com algumas prefeituras do interior. Implementamos na época, isso eu estou falando de 2002, 2003, clínicas de fisioterapia em lugares que nem imaginavam o que era fisioterapia. Sim. As pessoas nem imaginavam, ao redor ali de Vitória da Conquista. E foi uma jornada legal, porque a gente realmente desbravou. Ninguém nem sabia o que era fisioterapia naquela época, né? Depois eu fiz parte do colegiado que montou também a primeira faculdade de fisioterapia lá de Vitória da Conquista. Até na época pela FTC, fui professor, ajudava o pessoal da coordenação. E aí, um belo dia, vira um start na carreira e por desafios da visão empreendedora, porque o empreendedor de verdade, você não pode desafiar ele, cara. Ou melhor, tá cutucando, né? A melhor coisa que você faz para o empreendedor é desafiar ele. Você falar, você não consegue, tá aquém, aí você vai atrás. E aí nessa me deram um desafio e eu fui atrás, fui desistir de alguns projetos que estavam em construção
jogando uma parte deles ali no despenhadeiro, a velha história da vaquinha, né? Não joguei ela toda, né? Joguei uma boa parte dela no despenhadeiro e fui Mas você estudar. mesmo que jogou? Joguei. Porque eu precisei, na época, tomar uma decisão. Eu falo isso, Patrick, porque, e eu quero ouvir esse detalhe seu aí, porque a maioria das pessoas, elas são apegadas. Elas não conseguem abrir mão de algo. E às vezes elas estão apegadas a algo que tá satisfazendo ela ali tipo 20, 30%, e se ela abrir mão e lutar por algo muito maior, ela vai ter algo muito melhor. Mas elas são incapazes de abrir mão. E eu te pergunto isso e eu quero que você detalhe um pouco isso, porque, cara, deve ser desafiador, deve dar um frio na barriga, deve dar medo. Houve esses sentimentos e como você venceu isso? Eu acho que quando a pessoa ela é do desafio, sim, quando você desafia, quem gosta de ser desafiado, é mais fácil. É adrenalina já, adrenalina. Né? É óbvio que você não joga 100%. Você sim. joga ali 60%, reorganiza seu tempo, reorganiza a sua parte financeira e fala agora eu tenho um projeto em paralelo que não vai me prejudicar. Mas dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga, porque você já está numa posição confortável. E você fala, como é que eu saio de um conforto para buscar uma incerteza? Mas tudo parte do planejamento. Se você planejou estrategicamente da forma correta, você sabe que no final desse processo, alguma coisa você vai conquistar que vai, no mínimo, fazer aquilo que você já está fazendo melhor. Então, eu sempre tive essa visão. Primeiro, aprender, eu não falo modelar, mas aprender com quem deu certo. E se você pegar a história das pessoas que deram certo, em algum momento da vida, elas tiveram que tomar decisões de sair um pouco da zona de conforto, ou muito, para fazer a coisa acontecer. E eu era bem jovem, eu tinha 26, 27 anos, 28 anos, alguma coisa assim. Mas aquela sensação de que eu posso mais é o que faz você ter uma força que você não dá nem para explicar de onde é, Potência. Sim. Não sabe, você não sabe. Mas é uma força que vem que você fala, cara, vai dar certo. E quando você começa a criar isso na mente, a coisa anda. É engraçado. Porque nasce primeiro na mente, né? Se você alimentar isso na mente, vai acontecer, velho. O problema é que às vezes a galera aborta da mente. Vem uma ideia, você é fisioterapeuta, formou, estudou 4 anos, 5 anos aqui em Salvador. 5 anos. Aí fisioterapeuta, volta pra Vitória da Conquista, tá trabalhando, tá ganhando bem, tá lá com a vida lá. Não era algo que você queria, porque fisioterapeuta, ninguém vai estudar 5 anos pra algo que você não queria. E você chegar e falar bem assim, velho, ser médico. Tipo, voltar pra faculdade, voltar a estudar, pra mim é um pensamento que a maioria das pessoas corta e boicota. E fala assim, não, vai dar muito trabalho, não, é estressante, não, como é que eu vou me manter, como é que eu vou isso, Coloca um monte de problemas que você aborta a ideia lá. E você, pelo contrário, na verdade, eu acho que você foi alimentando esse pensamento até ele... Isso demorou esse processo ou... Não, demora, né? Foi um processo de uns 6 meses, gera muita insegurança. Sim. Será que eu vou? Será que eu não vou? Até porque eu fui fazer lá no Espírito Santo, eu fui para outro estado. Mais zona de conforto, fora da zona ainda, mais ainda. Fora da zona ainda. Será que eu vou conseguir conciliar emprego, trabalho, pagar faculdade... estudar, né? Tinha família lá no Espírito Santo? Não, foi na cara e na coragem. Ousadia mesmo. Mas foi tão assim que eu criei o início da minha família no Espírito Santo. A minha atual esposa foi minha colega de sala médica lá no Espírito Santo, né? Mas talvez o que me deu coragem, até para tomar a decisão, que um pouco antes, talvez um ano antes de tomar essa decisão, e além de ser desafiado, eu já tinha quebrado a empresa. Isso é bom. Então, já tinha quebrado. Eu fiz conversa de empreendedor é doida por causa disso. O cara quebrou, cara. Isso é bom. Conversa de maluco, né? Conversa de maluco.
Mas a melhor coisa para um empreendedor é quando ele quebra cedo. Boa. Cara, você quebrar cedo é muito bom. Porque você já toma algumas decisões. Então, eu me vi com uma boa renda, só que um determinado prefeito não pagava, com um investimento feito. A gente sabe as dificuldades e, infelizmente, ainda sofre aqui. Eu tenho amigos que são da área de fisioterapia, medicina e tem negócios com prefeitura, e a gente sabe o quanto, às vezes, infelizmente, demora para se pagar aqui na Bahia. No Brasil, mas na Bahia é crônico isso, né? E aí eu me vi quebrado, devendo banco, devendo financiamento, gerente me chamando, falar, cara, como é que você vai pagar isso aqui? E, ó, na época... Chegou nesse nível, então? Chegou no nível que eu fiquei sem limite. Não tinha limite no banco. O cara falou assim, olha, sua dívida está renegociada, mas você não tem um crédito com a gente. Isso foi um ano antes. Eu já tinha me reerguido desse processo, quando eu fui desafiado a falar assim, nossa, mas se você quer mais, você tem que ir para outro caminho. E o caminho seria, naquele momento, eu decidi uma outra jornada e eu decidi estudar, ou seja, realmente pegar uma parte desse trabalho. Eu trabalhava muito de sábado a sábado, às vezes domingo a domingo, e tirar uma parte disso e falar, eu vou agora parar para estudar, porque agora o meu caminho é passar aqui na faculdade de medicina. E aí a coisa aconteceu. Não foi fácil, porque assim, imagina eu fiz faculdade de medicina em Colatina, no Espírito Santo. Colatina, no Espírito Santo, para Governador Valadares eu andava 200 quilômetros de carro, depois pegava um ônibus em Governador Valadares, chegava em Vitória da Conquista, para trabalhar ali no sábado e domingo, isso porque já tinha passado um bocado de horas para outros colegas trabalharem durante a semana, fazer toda a parte de gestão, voltar no domingo da noite de novo, de ônibus para Governador Valadares, pegar mais 200 quilômetros de carro e chegar em Colatina, e segunda-feira de manhã tinha o que a gente chamava de tutorial. Tinha que estar já estudado para o tutorial. Cara, foram anos assim, óbvio que no meio do caminho eu não consegui sustentar o processo, mas quando você já criou na sua mente, porque eu fui demitido, acho que era no 3º ano de faculdade, 3º para o 4º ano eu fui demitido, aí surgiu a possibilidade, assim, você fala assim, agora vou ter que trancar a faculdade, né? Não vai, de onde eu vou tirar dinheiro? E aí do nada eu fui de férias da faculdade, e aí surgiu um estágio para ser estudante de medicina que auxiliava médico. Então já consegui fazer uma grana para pagar o próximo ano, próximo semestre. Então eu fazia isso, ajudava o médico, ele me pagava uma parte, e aí eu fui pagando. E é impressionante, quando você cria aquilo na sua mente, que a coisa vai acontecer. Nasceu na mente, os meios vão aparecer. Parece meio que mágico. Tem uma galera que critica aquela coisa do segredo, né, do livro, mas eu falo isso contra fatos, não há argumentos. Se você mentalizar, se você alimentar esse pensamento, se você acreditar nele de fato, porque não adianta você ter um pensamento que nem você acredita nele. O pensamento é seu, o projeto é seu. Se você não acredita no teu sonho, quem vai acreditar? Exato. Então, esse ponto aí, ele é crucial. E antes de voltar que eu quero que você traga essa questão desse desafio aí de você tá viajando, e aí começou, de onde não tinha perspectiva, que você viu que ia fechar, você volta aparece algo, parece que é inexplicável, mas tem as explicações. Eu queria convidar você que está nos assistindo agora, nos acompanhando, a você compartilhar esse material, a você compartilhar esse podcast, porque isso não pode ficar só para você. Olha, a gente está aqui agora conversando, tirei Dr. Patrick da beira da praia, tomando água de coco, de boa, com a família, para estar aqui compartilhando sua história, compartilhando sua jornada, compartilhando sua visão empreendedora, com o intuito de contribuir na sua vida aí. E eu quero que você agora pegue nesse link aí e compartilhe no grupo do WhatsApp, da família, da academia, da faculdade, da empresa. Se você tem amigos médicos, manda pra geral. Se tem amigos fisioterapeutas, manda pra geral. Se você tem algum amigo que tá quebrado ou que quebrou, manda pra ele, porque ele pode estar desanimado, Patrick, achando assim que
Não tem jeito. Fundo Porque de na hora... poço. Pô, eu imagino, pô, o gerente quando ligou pra você e falou assim, ó, velho, tua dívida tá renegociada, não tem limite aqui, não tem crédito aqui. Pra alguns, acabou. Game over. E você não foi esse game over. Então, esse você compartilhar como você lidou, né, na verdade, com essa situação, como você reagiu a tudo isso, cara, isso é muito forte. Eu amo podcast por causa disso, porque eu não fico aprendendo com teóricos, com guru da internet que, na verdade, nunca empreendeu. Pô. Aqui é vida real. O podcast Visão Empreendedora traz o cara da vida real, o cara que, na conversa aqui, que tá começando, ele já falou que quebrou e que foi demitido. E tem jeito depois do quebrar e demissão, né? Tem, ou você tem. Cara, quando a gente olha esse copo aqui, sempre meio cheio, sempre tem jeito. Começa por aí, entendeu? Boa. Você não pode olhar esse copo meio vazio. Porque, assim, na história da humanidade, quem deu muito certo teve resiliência. Então, eu acredito muito que Deus manda os desafios para quem pode vencer esse desafio. E todos nós podemos. Só que em algum momento da vida, a gente foi boicotado. Algum momento da vida, a gente foi podado. Só que se você vai realmente trazendo coisas boas do melhor, porque todos nós temos coisas boas e coisas ruins, isso faz parte do ser humano, né? Eu hoje que estou na medicina, na área de nutrologia, vejo isso todo dia. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom, mas se você vai pegando coisas boas de pessoas boas, e aí tentando aprender, olha, esse não é o caminho que eu quero, você vai construindo o seu caminho de forma que o próprio universo, Deus, conspira a seu favor, cara. Então, assim, quem tá aí no fundo do poço nesse momento, a primeira coisa é acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar em você. Então, a primeira coisa é acredite em você. O caminho vai se abrir, pode ter certeza. Aquela velha história de que fecha-se a porta, mas abre uma janela, vai acontecer. Vai-se os anéis, mas ficam os dedos. É isso, porque você vai ter ainda uma mão forte para trabalhar. E aí você se reergue, entendeu? Então, na hora do fundo do poço, é a resiliência, é o que vai fazer você se reerguer. Excelente. Caraca. Tá aparecendo a mensagem final aqui de fechamento. Essa energia. Essa aí é só o começo. Pegou a visão aí? Como é que você vai ficar com um conteúdo desse só para você? A gente precisa compartilhar. Compartilha aí. Clica no coraçãozinho também, porque o YouTube entende a relevância. No Spotify também. Compartilha com a galera também, porque esse conteúdo é muito rico. E aproveita, se inscreve também em nosso canal, porque toda segunda-feira nós temos aqui um episódio novo, sempre com um empresário, com um empreendedor, com uma empreendedora, contando a sua jornada. Eu quero te perguntar sobre esse momento aí. Você vive esse desafio, né, de trabalhar em Vitória da Conquista e estudar no Espírito Santo, ou seja, 2 estados. A gente não está falando de 2 cidades, a gente está falando de 2 estados. Aí depois provavelmente você sai desse emprego aí começa a trabalhar auxiliando o médico. E aí você continua até concluir a faculdade de medicina. O último ano de faculdade, na verdade, eu tomei um empréstimo, né? Eu já não tinha mais como fazer isso, né? Porque a demanda do último ano de faculdade a gente já não consegue mais, aperta. Praticamente a gente nem tem férias mais, então no internato você já emenda os últimos 2 anos. Então, no último ano, eu tomei um empréstimo. Aí eu saí devendo de novo, saí quebrado pela segunda vez. Saí devendo um pouquinho. Mas eu acho que a gente entra mais forte, né? Porque, tipo assim, eu venci aquela parada lá, eu venço. Cara, tem uma história que, assim, na época, a gente não lembra o que aconteceu. Mas quando você vê os livramentos que Deus vai te dando na vida, tinha uma bela vez, e isso já era... olha como Deus às vezes prepara a gente para as coisas certas, né? Isso já era lá um pouquinho antes de eu ser demitido do último emprego, assim, porque realmente vai ficando insustentável, você vai ficando um pouco longe, já não dá mais para você pagar uma pessoa para trabalhar para você e ter renda.
Situação insustentável. Aí mesmo, eu tava né? voltando de Governador Valadares, eu tinha chegado, né, o ônibus chegava mais ou menos, acho que eram umas 4 horas da manhã em Governador Valadares, eu pegava um carro que eu tinha e dirigia até Colatina, que dava acho que uns 180, 200 quilômetros. Faltando, era a última cidadezinha para chegar em Colatina, e era perto das férias. Foi logo, acho que uns 15 dias depois eu fui demitido. Do segundo emprego. Eu tinha 2, eu tinha sido demitido há uns 6 meses atrás, depois veio outro, eu fui demitido. Veio uma chuva, Potência, absurda. Cara, e geralmente nesse lugar, facilmente assim, à noite, as estradas de Minas são bem sinalizadas, eu passava a 100 km por hora. Fácil. Entendi. 80, 100, fácil, assim, uma retona. Veio uma chuva. Cara, eu andando a 40, não enxergava 10 metros na minha frente. Falei, para esse carro e alguém bate aqui, ou eu vou devagarzinho. Vou devagar. No que eu fui devagar, um lugar que eu sempre passava 80, 100 km por hora, mais ou menos, eu fiz a curva, tinha um boi preto do lado esquerdo da pista. Eu passava do lado direito, era do lado esquerdo. E ali, hoje, quando eu volto na minha história, eu falo assim, cara, isso aqui foi um livramento. Em 3 anos, eu nunca peguei uma chuva daquela. Só naquele dia teve aquela chuva que me livrou daquela batida. Que possivelmente, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Ele segurou, na verdade. E eu digo mais, era ele falando assim, ó, essa jornada para você já deu. Caramba. Então ele já estava me preparando para o que vinha na frente. Eu não sabia disso naquela época. Sim. Mas as coisas vão sendo... Olhar, né? Quando você olha depois, você olha para trás, você fala, cara, eu já estava me preparando. Então, às vezes, a mensagem está ali, só que a gente não quer ver, entendeu? Mas aí foi, eu peguei um empréstimo, saí da faculdade quebrado, trabalhando. Mas você não vai dar conta de fazer residência e trabalhar. Aí você conclui no Espírito Santo e continua no Espírito Santo? Ou você... Não, eu concluí no Espírito Santo, só que eu já vinha estudando para a prova de residência no último ano de faculdade. Sim. E eu passei direto. Da faculdade eu já passei para residência em São Paulo. Já passei direto. Então eu só tinha ali 2 meses para trabalhar um pouco, né, dar plantão, fazer uma grana, um caixa para pagar o financiamento que tinha que pagar. Tem um pitbull atrás. E ainda dar conta de horas e horas, porque a residência médica no primeiro ano, a gente chega a trabalhar assim, 60 horas, 70 horas, e fora um plantãozinho outro você faz por trás para fechar as contas, onde eu fiz até o meu primeiro burnout da vida, né? Eu tive uns 2 burnouts, eu fiz um burnout trabalhando 105 horas semanais no primeiro ano de residência. Assim, como é que consegue? Cara, mas infelizmente é a realidade. É uma realidade que fica... Isso foi uma exceção para você ou isso é comum? Não, hoje não mais. Né? Hoje não mais. Mas antes era. Mas antes era. E vou te falar, assim, porque esse meu olhar de sempre estar procurando ver, eu via lá nesses plantões médicos com 30, 40 anos de formado, dando 80, 60 horas de plantão semanal. Eu falo, será que eu quero... É isso que eu quero para minha vida? Entendeu? E isso fez eu virar uma segunda chave no segundo ano de residência. Eu já estava terminando a residência em clínica médica, aí eu fui para a área de UTI, já tinha feito esse burnout ali, trabalhando demais, até tinha colocado um pouco limites para tentar não ter um segundo, mas encontrando vários colegas médicos na época trabalhando nesse mesmo nível, assim. Mas no momento mais difícil, quando você olha para trás, você fala, cara, você passava 2 estados para formar. Agora você precisa rodar 5 quilômetros de um hospital para outro. Uhum. Então, assim, quando você já passou por uma trajetória mais difícil... É literalmente você vai ficando isso, mais casca grossa. Né? Vai ficando casca grossa. Por isso que o desafio que hoje nós enfrentamos, a gente tem que falar, que você trouxe, resiliência, você tem que ser persistente, porque isso vai te preparar, que amanhã você vai estar muito mais forte. E não é que os desafios vão diminuir, não, né? É você que vai ficando mais forte. Você vai aprendendo a lidar melhor com isso. Esse é o empreendedor. Naquele momento ali, eu era um CLT, mas com a visão empreendedora. Sim. E você pode ser um CLT com visão empreendedora.
Quantas pessoas CLT depois viraram empreendedores? Né? Sim. Então, até o próprio... O problema não é você CLT, ser CLT. O problema é você ser CLT com a mente de CLT, com a visão de CLT. Aí você está condenado a ser CLT a vida inteira. E tudo bem se você escolheu ser um Sim. CLT, mas desde que você seja um Boa. CLT com Bem visão colocação. empreendedora. Isso. Porque você vai ser o CLT que vai se destacar na frente de tudo. Porque você tem a visão que alguém que está acima de você, que construiu aquela empresa, gostaria que você tivesse. Porque o sonho de qualquer empreendedor é o quê? Cara, eu preciso ter um funcionário ou alguém que esteja junto comigo, mas que tenha a minha visão. Cabeça de dono. Cabeça de dono. Entendeu? Verdade. Então eu já tinha cabeça de dono naquele momento. Com vários receios e vários medos. Sim. Né? Que faz parte. Receio e medo é até bom, porque evita a gente, às vezes, fazer alguns erros. E acompanha a gente, velho. Nesse último encontro agora com o Joel falou uma coisa que eu acredito que é interessante isso que você trouxe aí, porque o receio, o medo, ele vai acompanhar a gente sempre. A régua da gente é que aumenta. Joel colocou isso de uma forma muito interessante, porque o Joel falou, a crença a gente pode falar assim, pô, antigamente para eu investir 100 mil reais num negócio, eu pensava, fazia cálculo, passava a noite sem dormir, aí hoje eu falo, eu venci a crença porque eu coloco 100 mil hoje sem pensar tanto. Não, você não venceu a crença, só a régua aumentou. 100 mil hoje já não te dá mais frio na barriga para você investir, mas fala, tem que botar 5 milhões. Opa! Calma aí você já pensa, aí você já calma. E aquilo que você estava trazendo que é importante, pô, você não tem que olhar o medo como algo ruim, algo que vai te parar. É para te dar um alerta, para você entrar com a cautela devida, analisar bem. O medo não pode te neutralizar. Exato. Mas eu discordo de uns gurus de internet que falam, vai sem medo, não tem que ter medo, joga o medo fora, não tem que ter medo. Não, medo para mim é algo bom. Medo é que faz a gente não colocar 200, 300 quilômetros num carro. Medo é que faz a gente evitar um monte de aventura. Então o medo é bom. O medo ele nos traz segurança. Agora, ele precisa ser um medo, eu gosto de dizer, adestrado. Exato. E você sabe o que é, Potência? A gente já tá lá no Influência, parece que a gente é amigo há 30 anos, né? Mas é só há meses. Mas eu já sei da sua história. A sua história também tem uma mulher forte por trás. Sim, sim. Cara, e eu tenho uma esposa forte junto também, sabe? É uma esposa fundamental. Que decidiu falar, vamos com tudo lá para São Paulo. Não se incomode, tá? Eu sou um baiano, mas eu já aprendi a falar meu. Eu vou soltar uns oxe mesmo. Fala, mano, vamos não, junto. Né? Cara, a gente foi com um Fiesta, 2 cachorros, a mala dentro do carro, sem saber ainda onde ia morar em São Paulo. Só sabia que eu tinha passado. Sim. E ela abraçou. Ela abraçou o projeto. Ela foi junto. Nos momentos mais difíceis, lá que fiz um burnout, enfim, deu um cansaço, uma fadiga extrema, ela falou, eu paro minha especialização 6 meses para eu trabalhar um pouco, você consegue terminar a residência, depois eu volto. Então, você tá com uma mulher forte do seu lado, isso também faz muita diferença. Assim, eu falo que teve duas coisas muito fortes na minha vida, que foi esse momento com ela, e um segundo momento mais para frente na nossa abertura da primeira clínica lá em São Paulo, né? Porque eu era um CLT com cabeça empreendedora, mas eu tinha meus receios, meus medos de abrir um negócio. Porque eu vi alguns parentes quebrando o negócio. Sim. Que isso é bom, porque cria esse medo e esse receio. Cautela aí. Mas aquele medo naquele momento estava me paralisando. E aí foi a minha esposa que falou assim, mas a gente pode abrir uma clínica. E eu falei, não pode. Onde a gente não tá vendo solução, ela vem e eu falei, não pode, não vai. Isso vai atrasar o nosso projeto. Ela falou, não, a gente pode. Aí entrou meu sogro na jogada e já virou aquele balaio de doido. E ela me convenceu que a gente podia. Só que quando você pega alguém que tem visão empreendedora e você convence que ele pode, aí o céu é o limite. Aí o céu é o limite. Aí a gente decolou em menos de um ano. A gente passou de uma clínica de
30, 40 metros quadrados, com 2 consultórios, para uma clínica de 250 metros quadrados, hoje com 17 pessoas interligadas a gente, entendeu? A gente passou de um faturamento de, sei lá, 20, 30 mil mensal para um faturamento de 1 milhão mensal. Então, assim... Olha o salto. Né? Imagina se a gente chegasse ali naquela hora e eu falava não. E se eu também não escutasse a minha esposa. Sim. Você falava não, não vai, e não vai, e não vai. E o não vai foi tão curioso, porque no primeiro momento o meu sogro deu start. Olha como a vida vai preparando a gente, né? O meu sogro deu start. Ele deu start, a gente fez a primeira clínica, e a primeira clínica, de repente, um ano decolou. A gente saiu ali no faturamento de 20, 30 mil, um primeiro ano já faturando 100 mil por mês. Sim. Eu falei, opa, claro, tem negócio aqui, né? Vamos abrir a segunda clínica, vai ser melhor. Minha esposa achou o lugar, fantástico, o lugar que é a clínica nossa hoje lá. Vamos, agora eu vou para cima e a gente vai fazer junto. E a gente começou a construir essa segunda clínica no final de 2019, era para inaugurar em março de 2020. Pandemia. Março de 2020, o fatídico. Pandemia. E aí, o que acontece? Você faz um mega investimento, que a gente botou tudo do bolso, não pegamos nada financiado, pouquíssimas coisas financiadas. E aí eu olhei para ela e falei, ela falou, tô com medo, vou ficar em casa. Eu falei, pode deixar, eu vou trabalhar. Cara, eu trabalhei como ninguém, porque eu ainda era intensivista naquela época, dava bastante plantão de UTI. Liguei para uns amigos e falei, cara, tem uma dívida aqui para pagar de uma clínica nova, quero trabalhar na UTI, só tem Covid. Eu falei, é isso mesmo, soldado raso é assim, a gente vai. É Covid, vamos trabalhar no Covid. Peito. Nessa brincadeira, fiquei trabalhando ali na Covid um tempão, aí logo depois de uns 20 dias reabriram, a gente pôde inaugurar sem inaugurar, né? Mas podemos começar a clínica, a gente já estava só no processo de mudança. E aí a coisa foi acontecendo, até que 1 ano e meio depois eu abandonei o hospital e fiquei 100% dedicado à clínica mesmo, sabe? Uhum. Mas a nossa cabeça ela vai dando várias viradas, né? Assim, então aí a clínica foi dando certo, a coisa está com as pessoas certas também, então... Esse estar com as pessoas certas para mim é tão fundamental que você começou falando da esposa. E estar com as pessoas certas, a primeira já tem que ser a esposa. Exato. Cara, é fundamental isso e quando você falou... O marido, né? Ou no caso da mulher, o parceiro. O seu parceiro ali, porque em muitos relacionamentos eles vivem competindo. E isso, eu falo, tá fadado ao fracasso. Porque você não vai aguentar com uma resistência dentro de casa o tempo todo. Porque uma resistência fora, o empreendedor convive com resistência fora o tempo todo. Concorrência, os desafios, governo, tanta coisa. Mas a resistência dentro, ela é a pior. E o contrário é verdadeiro, que é o que você trouxe. Quando você tem uma parceria dentro, e eu vivo isso, em vários momentos que era para eu recuar, o próprio influência... Até falar isso aqui, quando eu vi o valor do investimento para fazer parte, que você sabe, você também investiu. Irmão, eu falei, cara, eu não vou, é muito dinheiro. Não vou pagar, é muito caro. Pô, mas Joel J e tal. Eu falei, pô, mas é dinheiro pra caramba. E a nossa cultura, hoje eu vejo que não é tanto dinheiro. Hoje eu faria sem pensar, porque vale. Mas a nossa cultura, a gente sabe, a gente é uma cultura que a gente paga pelo material. Mas a gente não é acostumado a pagar para ouvir um conselho. A gente não é acostumado a pagar para ouvir alguém. Bicho, quanto vale um médico hoje ouvir Dr. Patrick? Acho que ajuda bem. Eu tu gostaria tá me entendendo, de escutar velho? Dr. Patrick há 10 anos atrás. Imagine. Teria me cortado muitos caminhos e facilitado muito, cara. Teria evitado uns 2 burnout, não teria? 2 burnout, quebrar umas 5 vezes. Imagine. Tomar menos financiamento, trabalhar menos. Trabalhar de forma mais inteligente, mais estratégica, porque eu entendo que às vezes o médico e o empreendedor, ele às vezes ele tá trabalhando muito
e ele, na cabeça dele, ele tá entendendo que ele tá fazendo a coisa certa, não tem que trabalhar mesmo que vai, e você, não adianta, se você estiver trabalhando errado, você só vai adoecer, você não vai ganhar dinheiro. E não é à toa que um dos ditados mais antigos que tem é que muito trabalho não tem tempo de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Né? Não é a gente, não é nenhum mentor, não é nenhum coaching que tá falando. Isso aí é a sabedoria popular. Então, essas coisas só foram sendo adicionadas, né? Então, assim, se hoje eu pudesse escutar o Patrick há 10 anos atrás, escutar esse Patrick aqui, mas teria N caminhos diferentes que eu teria tomado. Sim. Eu faria diferente? Puxa, não faria, cara, não faria. Por que eu não faria diferente? Eu faria talvez mais inteligente, mas não diferente, porque isso vai moldando a gente a fugir das armadilhas da vida, porque o empreendedor também tem isso, né? Sim. Em quem você vai se conectar? E ali no influência... Você se torna nesse processo, né? No influência, hoje que a gente entra ali junto com o Joel, junto com uma série de influenciadores e empreendedores do Brasil inteiro, você vê que a conexão... Os maiores do Brasil estão ali. Né? É o mais forte. Então você paga pela conexão, você paga por um sentar numa mesa e a pessoa ali tomando uma água de coco, uma cervejinha, e você fala, putz, era isso que eu já deveria ter feito. Então, qual é o ambiente que você está acessando? Né? Qual é a mesa que você está sentando? Qual é a mesa que você está sentando? Você é o mais inteligente dessa mesa? Você é o mais perspicaz naquela local ali? Saia ali, já não é mais para você. Você pode continuar acessando ali para você ajudar aquelas pessoas a subirem para o próximo nível. Mas você, para ir para o próximo nível, você tem que estar numa mesa de pessoas que estão em um outro nível mais acima. Eu quero pegar um gancho nisso aí que você trouxe, nessa fala nossa aqui, porque me chamou muita atenção o seguinte: o cara agora que é médico, ou o cara que é fisioterapeuta, ou o cara que é empresário, que quer te ouvir, tipo, você tem algum programa de mentoria? Eu quero que você fale agora, porque, tipo assim, você tem a questão de um livro, que eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do livro também, e tem o Café com o Doutor também, né? Então, eu acredito, e o Café com o Doutor é gratuito. Gratuito. Observe isso, bicho, tem tanta coisa boa na internet, tem tanto um conteúdo desse gratuito, como esse podcast também, um conteúdo gratuito, e às vezes as pessoas, tem talvez um estudante de medicina agora, ou tem um médico aí agora que tá aí nessa correria, tá à beira de um burnout, como você entrou, e que, tipo, talvez ele, ouvindo o Café com o Doutor, não sei se é diário ou se é semanal. Café com o Doutor eu faço ele de segunda a sexta. De segunda a sexta, né? Ali. Hoje, exclusivamente, o Café com o Doutor vai ser um pouco mais tarde, eu tô aqui com a potência gravando. Mas olha que sobre isso, irmão. Eu vou dividir aí em processos, tá? Em etapas. Então, livro... Depois eu vou falar do Café com o Doutor e depois eu vou falar do meu fellowship, a minha mentoria. Show. Livro. Eu fiz um curso, olha a importância da esposa de novo, tá? No início de 2023, eu acho, foi fevereiro, não, final, foi outubro de 2023, foi. Nossa, o ano vira, a gente já fica bagunçado, né? Outubro de 2023, eu acho que minha esposa fez o método CIS do Paulo Vieira. Sim. E aí eu vi que ela queria que eu fosse. Eu falei, não vou, acho que não é pra mim, tal. Enfim, eu vi que ela mudou, eu fiz em seguida, uns 2 meses depois. Quando eu fiz o método CIS do Paulo, eu falei, você pode mais. Você tá entregando um pouco. Você tá sendo muito abençoado para entregar pouco. Entendeu? Eu tive esse sentimento. E aí, vou entregar a mais, veio o insight do livro. Que eu vinha namorando a ideia de escrever um livro sobre saúde, chama O Poder da Compensação, é algo que eu acredito muito, né? Se eu erro em um ponto, eu posso compensar no outro, né? Por exemplo, no Natal, acabamos de passar Natal, Ano Novo, eu dei uma exagerada. Tá, mas eu posso fazer uma caminhada, posso fazer um exercício, uma corrida na praia, ir na academia, comer menos no dia seguinte. Eu vacilei com minha saúde nos últimos 10 anos, mas eu sempre posso virar essa chave e começar a compensação agora. Né? Se aquele dano irreversível não chegou, você pode compensar. E você pode compensar no dano irreversível até para no futuro isso ser menos ruim para o seu corpo. Isso, impactar menos, para diluir, né?
Quando eu fiz o método, que aquilo ali me virou uma chave, em 4 meses eu escrevi esse livro. 4 meses. Ele já era para ter sido publicado no final de 2024, mas por umas questões de edição, vai sair a versão digital dele, o Poder da Compensação, pessoal. Provavelmente agora, antes do carnaval, a gente deve lançar a versão digital. E mais ou menos abril, maio ou junho, a gente deve lançar a versão física. E lá eu conto algumas pequenas histórias de alguns pacientes, jornadas do consultório, né? De coisas que, infelizmente, a gente não tem como, tá, mudar. Por exemplo, se a gente pega aqui, por exemplo, essa garrafinha de água. Hoje a gente sabe que o plástico, infelizmente, é um veneno. Pode ter BPA nisso aqui, que é o bisfenol A, que é um disruptor endócrino que faz mal para o nosso corpo. Eu posso mudar isso? Não está no nosso controle, Não né? está no meu controle, tá? Mas o que eu posso fazer de melhor para a minha saúde? Eu posso tomar um antioxidante, eu posso fazer exercício, eu posso comer melhor, eu posso, ao invés de optar, às vezes, por uma galinha de granja, uma galinha de ovos caipira, uma plantação, uma horta própria. Tô falando de coisa simples, tá? Não estou falando nada de luxo. Fazer uma caminhada e ir caminhando para o trabalho ao invés de ir de carro, se for seguro. Lá em São Paulo não dá para gente. Salvador também não. Né? Então, assim, são coisas que a gente pode compensar, e eu escrevi esse livro que vai ser lançado agora, esse ano. E aí é justamente assim, se eu sou abençoado, se eu tive livramento, se Deus me permitiu chegar onde eu cheguei, cara, eu preciso entregar mais para os outros, né? Tanto é que a renda do livro vai ser revestida para uma instituição de caridade. Eu acredito, irmão, Potência, que a sintonia é massa. A iluminação que Deus nos dá para escrever um livro não é nossa. Não é nossa. Eu acordava de madrugada, por isso que não devemos guardar. Eu acordava de madrugada, eu perdi o sono. Eu falava, o que eu vou fazer? Eu escrever um livro. Era Deus me acordando e falava, bora. E eu tenho um sono ótimo. Eu durmo 10 da noite e vou levantar 6 da manhã para malhar. Por que eu acordava de madrugada? Era 3 horas da manhã. Hoje vai escrever seu livro. Depois que eu escrevi meu livro, meu sono voltou ao normal. Então, assim, eu não posso querer isso para mim, entendeu? Eu tenho que entregar isso de volta. E a gente sabe que, até na visão empreendedora, o próprio fluxo do dinheiro, ele precisa estar circulando, e o Paulo fala isso, né? Crescer e contribuir. Nem todo mundo está preparado para isso. Porque eu recebi outro dia, alguém me perguntou, por que você agora está trabalhando com questão de mentoria? Por que você agora está fazendo esses trabalhos aí com palestras e tal? Eu falei, cara, eu tenho 28 anos empreendendo, eu sou casado, bem casado, 2 filhas maravilhosas, tenho 7 lojas, tenho uma construtora, tenho uma imobiliária, minha vida relativamente tá boa. Não, tá muito boa, tá né? Não seja modesto. Como é que eu vou guardar isso só pra mim? E tem gente que não, consegue educar filho. Eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 27. Tem gente que não consegue ficar casado. Eu tô com 28 anos com a minha esposa. Tem gente que não consegue ter uma loja. Eu tenho 7 lojas. Tem gente que não consegue fazer um negócio. Eu tenho 4 negócios. Eu não tô falando isso pra mim vai descer. É pegando um gancho no que você trouxe. Cara, eu preciso contribuir. Se eu não contribuir, Patrick, se eu não gravar podcast, se eu não escrever livro, se eu não fizer live, se eu não compartilhar isso aqui com os outros, Deus lá de cima olha e fala assim, filho de uma mãe, tu não vai fazer nada pelos outros não, Tu vai ficar só pra você? Imagina. Eu sinto literalmente agora, ele falando isso. Agora você é o entrevistador. Imagina a Potência tendo acesso à Potência 10 anos atrás. Como é que seria isso aí? Absurdo. Então não cometeria um bocado de vacilo. Da mentoria, já pegando o seu gancho, né? Já que eu falei do livro. Sim. O próximo passo é justamente isso. A gente deve lançar esse ano também um fellowship, que alguns médicos podem ir até a nossa clínica, né? É isso que eu ia dizer. Traduz essa expressão para a galera, para entender. O meio médico vai entender o que é um fellowship, mas é como se fosse um estágio que você paga para, né? Sim. Porque você está na prática, né? Tá acessando a prática, né? Você não está indo na teoria, você está indo já nos caminhos que deram certo. Então a mentoria, e é válido você ser mentorado de quem já deu certo, porque uma coisa
é o mundo teórico da internet. Outra coisa é você ser mentorado por quem já quebrou, quem já começou, quem já faliu, quem já teve sócio. Quem fez quem o que está dizendo para você fazer. Que dividiu um tempo entre família e negócio, que é uma decisão sempre muito difícil, né? E como você encurtar caminhos. Não é garantia de sucesso, mas é como você vai encurtar caminhos. Quanto não vale isso? Né? Quanto tempo? E o tempo hoje é o nosso bem mais precioso, né? Por que eu tô aqui de férias, mas faço questão de vir aqui gravar com você? Primeiro porque é meu amigo. E eu não ia aceitar, não. Esse é o ponto. Mas, cara, porque sua presença é boa. A gente se liga, energia boa. Então tá aqui pra mim é uma diversão. Entendeu? Essa é a questão. Obrigado. E aí, esse ano a gente lança o livro, lança a mentoria, né? Justamente para que esses médicos que queiram ter acesso a como a gente fez essa construção, que foi uma construção rápida até, imagina, Sim. Primeira clínica lançada em 2018, a gente está falando em 2024, né? Então foi uma evolução muito rápida. Absurda. Num ano de crise como foi 2024, a gente conseguiu um crescimento médio lá de 15%. Ah, mas foi 15% porque você atendeu... Não, foi 15% porque a gente buscou autoridade, Sim. foi 15% porque a gente buscou controle de custo, 15% foi porque a gente capacitou a equipe, 15% porque a gente entende a jornada do cliente, né? No nosso caso, a jornada do nosso paciente. Então, se você é um empreendedor e você não está olhando de uma ponta a outra, cara, é complicado. Eu tive um problema esse ano, não vou falar a marca aqui, mas eu comprei um carro XYZ e eu percebi no Brasil como o pós-venda é ruim. O pós-venda da maioria das empresas é muito ruim. E aí eu tive um problema que ninguém resolvia. Né, velho? Ele tá falando de um carro, né? Eu tô falando de um carro de luxo. Isso, imagina. Então, assim, se você entende a jornada do seu cliente, né, não só você pensar o meu cliente entrando no meu negócio e saindo no meu negócio. Não, como é que o meu cliente faz para chegar no meu negócio? Como é que o meu cliente faz para entrar em contato comigo? Como é que o meu cliente faz comigo? Você tem o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas com o seu cliente? E depois, como é que vai ser? Né? Então, por exemplo, se eu pego o meu consultório, às vezes tem gente que vai me conhecer aqui pelo podcast. Sim. E aí, depois, essa pessoa vai lá pro meu Instagram. Me sigam aí, viu, pessoal? @Dr. Patrick Ferreira. Tem meu YouTube, Dr. Patrick Ferreira também. Se não seguir, 7 anos de azar, viu, galera? Na virada do ano, então, isso pega. Mais ainda. E aí, depois ele fala, poxa, legal, gostei desse médico. Eu acho que é legal. Já fui elogiado por uma paciente até porque eu estava lá no Influência. Olha aí. Ela falou, nossa, como é legal ver que vocês têm uma visão, o atendimento é quase perfeito do início ao fim. É óbvio que é quase perfeito, né? Às vezes a entrega do atendimento é tão ruim que a pessoa chega num lugar bom e ela já acha perfeito. Mas pra gente que quer entregar a mais, ela fala, nossa, mas o atendimento foi perfeito. Na minha cabeça você já viu que veio um quase, né? Porque a gente sempre pode melhorar. Senão a gente já estagnou. Porque empreendedor é dessa forma. E aí você mapear e ela vai ficar 1 hora comigo na consulta. Tudo bem que ela vai ter acesso ao meu celular para tirar dúvidas, etc e tal. A minha equipe vai entrar no pós-venda tentando perguntar como é que tá. Olha, você conseguiu, você tá recebendo, tá conseguindo tolerar o remédio, não tá? Tá tudo funcionando bem, tá praticando atividade física, quer recomendação de alguma nutricionista para fazer uma dieta. Então, assim, a gente hoje, dentro da visão empreendedora lá, e o nosso crescimento foi tão rápido, porque, cara, a gente começou, inclusive a consultorias, na época não se falava mentoria, Sim. mas essas consultorias começaram a nos ensinar que ou a gente pensava na jornada do cliente como um todo, ou você está deixando dinheiro na mesa, entendeu? E não é dinheiro só pelo dinheiro, porque a gente está falando muito além disso, né? Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, porque já aconteceu comigo. Uma pessoa XYZ chega na consulta, você sabe que infelizmente ela está fazendo todo o esforço do mundo para pagar aquela consulta, e você liga para sua secretária e fala, olha, não cobra dessa pessoa. Você já aconteceu isso nos seus negócios.
Então, se fosse só pelo dinheiro, nunca você ia fazer isso, né? Perfeito. Agora, por quê? Porque eu sei que se aquela pessoa pagasse minha consulta, ela não ia ter dinheiro para pagar os remédios. E para mim, no meu coração, pelo aquilo que eu fui privilegiado, é mais importante que ela tenha dinheiro para fazer o tratamento, entendeu? Porque, infelizmente, a gente sabe da desigualdade social do Brasil, né? Então, não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas é óbvio que o dinheiro é um instrumento que faz você melhorar a vida de outras pessoas. Perfeito. Né? E quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai investir, em treinamento. Você só pode por causa do ir para o influência ou investir em cursos e mentorias, graças a esse dinheiro. O dinheiro é bom. É que, na verdade, a gente tem uma cultura que às vezes fala contra, né? Mas é bom que a gente tenha dinheiro até para escolher e poder possibilitar um paciente ali se isentar de uma consulta para poder se beneficiar com aquela medicação, com aquele tratamento. Eu queria te aproveitar aqui e te fazer uma pergunta, Patrick, que é o seguinte, cara. Na minha fala, eu falo muito do empresidiário, que é o empresário que ele é escravo do próprio negócio. O empresidiário, ele é refém da própria empresa. Ele monta a empresa dele com um sonho de liberdade financeira, geográfica, e com o tempo ele percebe que, na verdade, aquele sonho virou pesadelo. A minha pergunta, porque não é comum eu ter um médico na minha bancada todos os dias, existe médicos também empresidiários? É possível? Porque quando eu entendo, e eu estou te perguntando isso, porque quando você falou do burnout, hoje ele atinge médico, atinge empresário pra caramba, atinge policial, tantas outras profissões aí, e eu não queria encerrar esse episódio aqui sem a gente trazer como é que entra. A pessoa vai entrando no burnout sem perceber. Quando é que ela se enxerga nisso aí? Eu queria, até porque, tipo assim, é possível o cara já estar e não saber que está? Ou tá entrando? Qual estágio que é o melhor para ele perceber? Tem algum sintoma? Tem alguma coisa? Porque uma das funções nossa do podcast, para mim, é contribuir. E eu queria que o empresário, os empreendedores, os médicos, quem estiver nos assistindo, eles possam perceber de quem viveu de fato esse burnout. E aí, quais são os sintomas? Porque eu não sei se a pessoa percebe, sabe que tá, ou só descobre depois que tá. E aí, fala um pouco sobre isso pra gente. Só vou voltar uma vírgula, porque eu esqueci de falar do Café com o Doutor. Então, o Café com o Doutor estava num congresso nos Estados Unidos, acordando às 4 horas da manhã. E por causa do fuso horário, no Brasil era 7, eu estava num congresso lá de obesidade em 2024. E aí eu peguei uma xícara de café e falei, pessoal, vou falar aqui um café com um doutor. E aí isso virou um quadro de segunda a sexta, que eu falo em dias úteis, para levar conteúdo de qualidade para as pessoas que não podem ter acesso à minha consulta. Entendeu? É óbvio que também é para quem pode ter acesso. Mas isso é uma forma, o próprio Visão Empreendedora, de contribuir. A gente está contribuindo para aquele cara que está começando, aquele paciente que quer dicas, aquele paciente que infelizmente ele não pode acessar por essas desigualdades da vida. Então foi isso que aconteceu com o Café com o Doutor, que virou um quadro sensacional, todo mundo realmente gosta, e eu faço com prazer ali, 3, 4, 5 stories que a gente faz, depois a gente joga isso pro YouTube, etc e tal. Voltando pro burnout, cara, tem vários sintomas, né? Mas eu acho que o sintoma que dá um start, assim, gritante, é quando você levanta e você não quer mais ir. Quando você levanta, você olha para a sua empresa e você fala, aquele é um lugar que não vai me trazer mais prazer. Esse é o momento que você está quase mergulhando no burnout. Você está quase entrando no processo final, que seria uma depressão ali, numa estafa mental. Porque você começa assim, é só um cansaço, eu aguento um pouco mais. Quem pediu a chuva tem que aguentar a lama, né? E por aí vai. Que realmente é verdade, mas se a lama é demais, o negócio fica pesado.
uns esquecimentos, você começa a esquecer basicamente algumas coisas que você nunca seria de esquecer. Você não consegue fazer mais contas básicas que você faria muito rapidamente. Você começa a ter um distúrbio de sono porque você se acorda pensando o tempo inteiro nos negócios. Insônia, né? Insônia. Você começa a ficar agressivo com quem você nunca era agressivo. Estourando com Você estoura coisa. com qualquer coisa. Aí você estoura ali com um funcionário, com um filho, com família, com um parente. Você não era de ser assim, né? Então o burnout ele vai sendo construído até o ponto que realmente você chega e você fala, não tenho força para levantar disso aqui, né? A gente está falando do meu primeiro livro. Eu vou lançar um segundo livro que eu acabei de escrever, que são 10 capítulos de 10 pacientes. O primeiro sou eu, que teve os burnouts. No meu primeiro burnout, que eu estava nessa residência, eu lembro como fosse hoje, eu não ia trabalhar, mas aí a gente estava em carência de residente, teve um sorteio, falou, você é o premiado, você vai ter que ir para o plantão. E o meu irmão e minha cunhada iam chegar no dia seguinte. Cara, eles chegaram, apatia. Eu só fiz assim, oi, deitei no sofá e apaguei. Você fica apático. A pessoa te chama assim, vamos para uma festa na casa do fulano. Você fala, não. Só quer dormir. Então, esse é o processo do burnout. E o empreendedor, às vezes, ele vai mergulhando tanto dentro do negócio que isso vai sugando tanto ele. O médico faz muito isso, né? Assim, o maior quadro de burnout que eu vejo lá em São Paulo é na área de saúde e no mercado financeiro. E só fazendo um parêntese nisso, o nosso podcast aqui ele não é tanto de médicos, não tem tanta audiência assim, tem empresários. E eu falo isso porque a sociedade, a comunidade, eu não sei se vocês médicos têm esse sentimento, mas a galera de fora acha que a vida do médico é a vida perfeita, é o comercial de margarina, tá ligado? Pô, salário alto, ganha bem, não tem desemprego e que a vida de vocês é uma vida perfeita. Então eu gosto de provocar isso pra gente perceber, porque tem muito médico que tá literalmente sacrificando sua vida ali, morrendo ali, na verdade. A jornada eu vejo. Jornada absurda, né? Absurdo, assim. É óbvio que alguns são bem inteligentes e vão colocando alguns freios, né? Sim. Porque quando você a gente está falando do profissional liberal, na grande maioria das vezes. Né? Sim. Quando você é um profissional liberal, se você para, você não está produzindo, você não tem mais fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa não entra. Então, assim, ensinar que as pausas são estratégicas. Né? Você está vendendo seu tempo. Então, você fala, quanto mais tempo, mais dinheiro. Exatamente. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Porque tem um livro que eu acho fantástico, chamado Psicologia Financeira. E esse livro, tem uma passagem lá do livro, que ele é um escritor, né? E ele mexe no mercado financeiro americano. E aí perguntam para ele, falam assim, fulano, deixa eu te apresentar esse cara aqui, que é um dono de um fundo lá de investimentos. Esse cara ganha mais dinheiro num dia do que você já ganhou em toda a sua vida vendendo livros e etc, mentorias e palestras e etc e tal. Aí ele para e faz assim, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. Aí, como assim, né? Você está numa rede de multibilionários, ele fala, eu tenho uma noção do suficiente. Então, às vezes, é a nossa outra reflexão do empreendedor. E a gente está bem acima do suficiente, né? Sim. Potência. A gente está bem acima do suficiente. Ter essa consciência então, importante. você ter essa consciência é importante para você fazer freios estratégicos que vai fazer você voltar melhor. Eu brinco às vezes com os meus funcionários, com os meus pacientes, me deixem tirar férias, que eu volto melhor para vocês. Porque você vai vendo que se você segue naquela jornada, você só vai esgotando. O seu raciocínio é pior. Você não tem mais aquele prazer de estudar, de entregar mais. Você não tem mais aquele prazer de estar... Entendeu? Então, assim, hoje, como eu tive 2 na vida, né? O outro eu conto em um segundo momento, quando eu era coordenador de UTI. Mas hoje, quando eu vejo que os iniciais estão batendo, eu já dou o start e faço a minha pausa. Não é por aí. Não é por aqui. Porque... se eu sigo nesse caminho,
eu vou entregar menos. E quantas pessoas de sucesso a gente já não viu na vida que começa voando e depois apaga? Mas o que a gente vem em todo esse podcast contando? Cara, é a resiliência, é a jornada, né? É o momento... Na jornada, você tem momento de correr, Sim. você tem momento de andar e você tem momento de pausas. Então, eu acho que se você quer... Eu não sou contra, não. Vai ter momento que na madrugada eu vou ter que estudar, beleza. Vai ter momento que eu vou ter que acordar mais cedo, beleza. Porque tem gente que confunde. Acha que a gente vai dizer que o cara vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Não, é trabalho. É trabalho. Mas você tem que saber separar. Eu vou citar um exemplo pessoal seu aqui agora, me permita, que é, dezembro você estava numa correria de consultas, de trabalho, que não deu pra gente se encontrar lá em São Paulo. Ficou até da gente se encontrar lá na clínica, a gente acabou não conseguindo, de você ir em Alphaville, a gente não conseguiu gravar o podcast, mas, isso teve uma pausa. Você agora tá na Bahia, no melhor lugar do mundo. Litoral Verde, Guarajuba. Linha Verde aí, Guarajuba. Ou seja, olha aí, Patrick em dezembro fez esse trabalho, Patrick em janeiro, preciso recarregar minhas baterias. Eu tava trabalhando 12 horas sem parar. Perfeito. Porque quando eu voltar, meus pacientes vai me receber com a bateria recarregada, eu dando o meu melhor. Cara, e eu tenho uma frase comigo, irmão, que pra mim ela me motiva muito, que é: nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Então, cara, aquela noção do suficiente que você trouxe, pra mim me chamou a atenção isso. Tem uma galera que tá tão no número de ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Cara, esse número tá. E teu casamento, como é que tá? Como é que tá a relação? Laura tem quantos? Tua filha? Laura tá com 10 meses agora. 10 meses, vai fazer 1 aninho. Cara, sabe quando é que ela vai ter 10 meses de novo? Nunca. Se você não viver essa fasezinha dos 6 meses, do 8, do 10, de comer uma maçãzinha, de comer isso, começar a andar, começar a falar, no seu, você perder isso aqui, e quantos pais, quantos médicos, quantos empresários, irmão, perderam 3, 5, 10 anos dos seus filhos? Quantos empresários que eu falo que são os empresidiários, que hoje o filho tá com 17 anos e ele quer construir uma amizade com o filho. Mas essa amizade não constrói agora, irmão. Tinha que ter construído lá atrás. Sim. E aí a importância de um podcast como esse, de um Café com o Doutor, da gente poder estar contribuindo, de uma mentoria, de um livro, que é falando justamente isso, ó. Galera, se liga nisso, se liga nesse ponto. Quantas coisas você já trouxe aqui que são estalos assim, ó. Pega a visão nisso, pega a visão naquilo. Então, isso pra mim é surreal, cara. É muito importante. É porque a gente vive na pele, né, Potência? É óbvio que a gente aprende, mas a gente vive na pele. Então, assim, a gente só quer contribuir para que as pessoas possam ter uma jornada mais fácil, né? Então, quando você lança a sua mentoria, quando eu lanço a minha mentoria, quando o Joel lança a mentoria dele, ele também teve as jornadas difíceis. Verdade. Né? Verdade. O próprio Flávio, o próprio Caio. Então você só tá falando assim, cara, vem por aqui, eu vou te dar o atalho. Agora é óbvio que o atalho faz parte dentro de um processo, né? E se esse atalho você não tá equilibrado em todos os pontos da vida, saúde, negócio, família, espiritualidade, horas de descanso, né? Cara, não vai ser completo. Você vai chegar no final da jornada e vai faltar alguma coisa. Quantos a gente não conhece assim? O cara é tão pobre que ele só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Mas e a família? Tá destruída. Ai, não é. Até que ponto vale a pena isso? Até que ponto vale a pena isso? A reflexão o tempo inteiro é como eu posso contribuir mais, já que eu fui tão abençoado. Sim. E como eu posso construir a minha família e levá-la junto comigo neste processo onde a gente vai equilibrando pratos. Porque a vida do empreendedor é equilibrar pratos. E você está no prato de um lado o seu negócio, sua família, sua espiritualidade, seu filho, sua filha, sua esposa, né? Por exemplo, vou voltar aqui também, eu gosto muito de exemplos. Há uns 7, 8 anos atrás, eu estava num plantão numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamado Mogi,
E tinha um médico de uns 72 anos, eu tinha acabado a residência de clínica médica, acho que 2014, 2015, isso é 2016, eu acho. O colega lá estava trabalhando, 70 e poucos anos, com uma maquininha que ligava um analgésico nas costas, porque ele tinha um problema crônico de coluna, porque ele tinha 4 famílias, 4 ex-esposas, acho que cada ex-esposa ele tinha uns 2 ou 3 filhos, e lá no final da vida ele estava tendo que se sacrificar para manter isso, né? Não vou julgar, mas assim, não era aquilo que eu quero para mim, entendeu? Então não é isso que eu quero para mim. E aí, esse processo é que a gente está aqui para falar, dá para você levar uma vida de maior equilíbrio, né? E que, óbvio, que a idade e a jornada vai nos ensinando um pouco a mais. Agora que eu vou fazer 45 anos aí, a cabeça é totalmente diferente de 10 anos, de 20 anos atrás, né? E tá tudo certo, porque cada um tem a sua jornada e cada um tem as suas escolhas. Mas o que a gente está falando hoje você pode fazer uma escolha mais equilibrada. Perfeito. E falando nessa escolha mais equilibrada, uma curiosidade também que nasceu desse nosso bate-papo aqui, que é sobre como você administra o teu tempo. Pai, marido, médico, empresário, empreendedor, influencer também, porque tá junto com a gente lá no Influência. E como você tá falando aí que vai lançar um livro agora, carnaval, mas que já tem outro para lançar no final do ano. Como assim? Como é que, e escritor também, né? Como é que consegue, qual a dica, na verdade? Como é que você compartilha? Porque eu acho que no podcast a gente aprende dessa forma, né? Quando a gente compartilha como a gente lida com a agenda, ajuda outras pessoas a lidarem também com as suas agendas. E como a gente está iniciando o ano agora, seu podcast está começando aqui 2025, cara, a galera faz um monte de planos, né, na virada do ano, faz um monte de projeto e a maioria, infelizmente, chega no final e não realiza. E eu sempre digo que está muito atrelado com a questão da gestão do tempo. As pessoas, elas gerem muito mal. Dá alguma dica, compartilha com a gente como você administra teu tempo, irmão. Eu gosto de 3 coisas, que é o planejamento, ação e disciplina, tá? Então, planejamento, como é que eu me planejo? Eu planejo em metas de médio, curto e longo prazo. Só que hoje, eu entendo que o curto constrói o meu médio e longo. Então, eu não fico muito pensando no médio e longo prazo. É o que eu posso, neste planejamento de médio prazo, que vai me facilitar chegar no médio, que vai me facilitar chegar no longo prazo, né? A partir daí, eu vou para a ação. E na ação, sem disciplina, sem rotina, não dá. Você tem que ter rotina. Eu falo isso para meus pacientes. O ser humano, ele foi criado para ter rotina. Por exemplo, lá em São Paulo, quando eu estou lá, eu sei que a minha alimentação é uma. Eu saí, vim para a Bahia, tudo bem, eu estou de férias. A alimentação é outra, porque eu saí da minha rotina. Se eu tivesse que viver nessa rotina, eu tinha que fazer esforço dobrado. Sim. Que a rotina já é diferente. Tô comendo muqueca todo dia. Lá não tem muqueca, então acarajé, então a rotina, o ambiente mudou. A minha rotina tem que mudar. E, cara, disciplina. Então, se você tem planejamento, ação e disciplina, o sucesso é certo. E não entrar nessa noia de que eu tenho que ficar pensando amanhã. Não, o seu amanhã é mais fácil, você fez o hoje. Se você fez o hoje, o amanhã tá mais fácil. Verdade. Então, para mim, é planejamento, ação e disciplina. Isso é legal, isso aí que você trouxe, cara. Tem gente que tá tão no amanhã que ele não faz o básico de hoje, pô. Não faz o feijão com arroz de hoje. Exatamente. Cara, isso é bom, isso é bom. Então, assim, parece que é difícil, parece que é muita coisa. Tem coisa que você fala, não, putz, isso aqui não tá no meu projeto, não vai dar pro curto, joga pro médio. Ah, não, isso aqui não dá pro médio, joga pro longo. Você realinha, o tempo inteiro você tá realinhando. Mas você tá numa trajetória de crescimento onde você coloca o planejamento, ação e disciplina. A disciplina, eu acho que é o mais interessante. Fala, você não vai conseguir fazer o café com o doutor praticamente todo dia, naquele horário, das 8 às 9, você quer? Tá bom, mas eu vou conseguir fazer.
Se eu tenho uma disciplina Tá de bom. fazer, poxa, eu comprei um aparelhozinho, eu boto no meu carro, porque aí não me desvia a atenção do trânsito. Eu tenho 8, 9, 10 minutos entre a minha casa e minha clínica. Hoje não vai dar, vou chegar na clínica, vou ter que começar a atender e vai até meia hora de almoço, até as 9 horas da noite. Cara, eu já gravei meu café com o doutor no caminho. Já boto no álbum compartilhado, mando para social media já sou. Já fui. Entendeu? Foi. Então é disciplina. Planejamento, Ação. ação e disciplina. PAD. Boa. Isso aí. Show de Sucesso. bola. Vai no PAD que é sucesso. Agora, uma curiosidade, não tem nem tanto a ver com visão empreendedora, não. Seus pacientes hoje, você é um médico nutrólogo, seus pacientes hoje, é mais a galera que tá com a obesidade para vir para a parte mais saudável, ou é a galera que tá mais saudável e que tá querendo vir mais para busca da perfeição, de melhorar ainda mais? Não sei se a pergunta ficou clara. Tipo, Pô, claro. ficou? Excelente. Cara, eu tenho todos os níveis de paciente, mas assim, definitivamente, hoje, como a gente vive numa sociedade obesogênica, que empurra a gente para comer demais, para a comida virar o nosso veneno, né? Para praticar pouca atividade física, sem dúvida nenhuma, a minha maior parte dos pacientes é tratamento de obesidade. E as pessoas às vezes não acham que estão na obesidade, mas facilmente ali, se você passa uma fita na cintura e homem está acima de 95, mulher acima de 95, homem acima de 100, possivelmente vai dar um obeso, tá? Pelo menos um grau 1 ou um sobrepeso alto, tá? Então, e as pessoas falam, não, eu não sou obeso, porque todo mundo só imagina o obeso mórbido, né? Mas nessa de imaginar o obeso mórbido, a gente vai lá pro obeso mórbido daqui a pouco. Mas assim, então a maioria é obesidade. Mas tem muita gente, eu acho que essa foi uma virada de chave da pandemia, que eu vi esse público chegar mais depois da pandemia, que já estavam bem e querem estar melhor. Sim. E também tem bastante esse público também. E aí entram os outros dois extremos, né? Porque a maioria, eu acho que o meu maior público está ali entre os 30 e 65 anos. Mas tem entre os extremos, porque, por exemplo, eu atendo vocês e falo, cara, meu pai precisava ter visto isso, minha mãe. Sim. Aí eu tenho a minha paciente mais idosa, tem 85. Que eu atendo a família inteira. Sim. E eu atendo ela e atendo a neta. Aí tem o outro lado, mas meu filho já tá assim, eu preciso melhorar. Aí ali a partir dos 12 anos eu começo a atender também. Então, a maior parte do público é a obesidade, talvez uns 50%, mas a gente coloca ali uns 35% ou 40% que quer performance, estou bem e posso melhorar. E o restante é os extremos que aparecem ali, algumas coisas mais como... Aí entra mais a minha formação básica de residente em clínica médica, e entender um pouco de tudo da medicina também, que ajuda muito. Show de bola. Cara, esse episódio a gente tá chegando já ao final já, e aqui a vontade minha, te confesso que não é de terminar não, eu queria fazer umas 5 horas de podcast. Vamos embora que tem conteúdo. Não acaba não. Mas eu não poderia deixar de perguntar, cara, início de ano, a galera tem muitas metas de comprar carro, de dívida, de pagar dívida, mas muitas são para emagrecer. Cara, você é médico nutrólogo, dá um presente aqui. Eu sei que o ideal seria uma consulta, né? Mas vamos contribuir. Dá uma dica. Eu queria que você trouxesse uma dica, mas eu já queria até fazer uma outra pergunta junto também para aproveitar para te passar a palavra para você responder, que é tipo assim, a questão hoje da galera da obesidade, ela tá muito mais atrelada à qualidade dos alimentos, a hábitos de não atividade ou a questões emocionais. Eu não sei se tem uma mistura de tudo, mas eu sinto que às vezes a gente precisa resolver a mente, sabe? Eu acho que às vezes é uma questão emocional e a gente acaba buscando lá. Eu não sei bem, é empresário falando de uma coisa mas eu tô com a pessoa certa, eu tô com um médico aqui. Não, mas você já tem uma boa percepção. Então, passa um pouco disso pra gente e responde essa minha primeira pergunta e traz uma dica pra quem na virada do ano pulou 7 ondinhas e decidiu que quer emagrecer, o que fazer? Boa. Essa aí eu vou pegar um ditado antigo e verdadeiro. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de plebeu.
Sua tataravó já falava isso. E o que a gente está fazendo isso hoje? Hoje a gente está tomando um café de plebeu e jantando de rei. Jantar de rei. Então, o nosso corpo é feito para comer mais pela manhã, um pouco menos no almoço, e à noite é para descansar. Até por isso saiu a história do jejum intermitente, e muita gente fala, mas eu faço jejum, eu não tomo café. Tá tudo errado. Hoje eu sei que tá tudo errado. Os estudos de... Tá errado isso? Tá errado? Não, agora não eu desculpa te interromper, é a coisa mais errada do mundo. Minha filha tá fazendo jejum intermitente e eu comentei isso com ela, mas eu sou empresário, o administrador, ela vai olhar pra mim e vai dar risada. Mas eu falei com ela, pai, você tá errado, você tá jantando à noite e tá fazendo um jejum. Eu acredito que tá errado. Fala um pouco sobre isso, irmão. Por quê? Existe um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Esse hormônio, a gente dá um pico dele mais ou menos 12 horas depois de comer, né? De não comer. Sim. Então, se você não come de manhã, que é o horário que o seu corpo está preparado e apto para receber, para distribuir bem esse alimento, para gastar energia ao longo do dia, você vai ter fome noturna. E aí você vai comer tudo à noite que você não deveria comer, num horário que o seu corpo faz o que a gente chama de resistência insulínica. A resistência insulínica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você, com às vezes a mesma quantidade de calorias, estocar mais gordura. Então, por isso que é café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de plebeu, e muita água ao longo do dia, né? É isso que vai ajudar. A segunda pergunta que você falou, que você emendou uma na outra, eu até me perdi aqui agora. A primeira era sobre a questão a dica emocional. Emocional. O que é que. Na verdade, não é bem a questão emocional, porque é uma pergunta de um leigo, ignorante. O que Como é que a gente divide isso, o que é que mais causa, na verdade? Porque a gente percebe que a população tá mais obesa. Eu não sei se isso é uma constatação empírica, se procede de acordo com os números. Por isso que eu falei que a gente vive na sociedade obesogênica. Sim. Vamos voltar lá para nossa época, década de 89, 90 e pouquinho. Como é que a gente era? A gente comia bem de segunda a sexta, aí tinha um jantar no final de semana na casa do avô, não era assim? Ou um almoço. E aí a gente dava uma exagerada no final de semana. Você tomava uma Coca-Cola, vou falar a marca, refrigerante. A Coca-Cola, tadinha. É tão famosa que leva a fama sem, mas qualquer vira. Uma vez na semana. E provavelmente a sobremesa ainda era melancia, melão, morango, o cacho de uva lá da avó, né, do quintal da avó. Aí tinha um docinho ali, um docinho de mamão. Como é que tá hoje, Potência? A gente tá tomando refrigerante no café da manhã, cara. Refrigerante substituiu isso aqui, água, né? Eu bebo 5 litros de refrigerante, então tô hidratado. Não tá. Então a sociedade é obesogênica e isso tá empurrando a gente. Eu tô bebendo como se não existisse amanhã. Pô, faz parte, tomar um vinho, tomar uma cerveja, tá calor, verão. Mas você precisa fazer da bebida alcoólica o seu veneno? Você precisa fazer da comida o seu veneno? Você se diverte menos com isso? Se ela não for o seu veneno? Então, assim, existe a fome emocional e quando a gente está no consultório a gente tenta diagnosticar isso também, porque a comida realmente está pior, tá tudo muito mais fácil, né? Pô, eu tô com preguiça, sair aqui, pedir uma pizza, não, iFood, rápido, tá fácil, tá fácil, né? Chega. Galera sai do trabalho, chegou no sofá e vai. E é fácil. Vou levantar, preparar, deixar pronto, comer uma comida mais saudável, preciso comer na rua, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então a gente vai diferenciando. Existe uma fome emocional nesse caso. Existe o que a gente chama de hiperfagia, que é a pessoa que come muito, repete prato. Existe o beliscador, aquele que toda hora tá beliscando um biscoitinho, uma bolacha, não sei o que, que esse é até o mais difícil, porque ele nem tem noção de chegar no final do dia. E ainda existe um outro quadro que a gente chama de baixos queimadores de energia. Então são pessoas que metabolicamente realmente elas fazem a mesma quantidade de exercício que a gente faz e gasta pouco. Então quando a gente está no consultório e está fazendo a anamnese, além de corrigir esses erros alimentares, né, e de atividade física, a gente também está tentando mapear, porque existe misto desses caras. Existe gente que é o hiperfágico, mas tem fome emocional. Tem gente que tem fome emocional, mas também é de beliscar. Tem gente que é o hiperfágico, mas é um baixo queimador de energia. Entendeu? Então, assim,
A gente tem que tentar diagnosticar para não simplesmente sair lançando logo, então qual é o último remédio da moda? Não, não é assim. Quem é você no mundo da obesidade? Então, daqui desse você no mundo da obesidade, a gente vai estrategicamente tentando tratar. Não deu certo, eu vou para uma potência mais acima, até eu chegar no remédio mais potente do momento. Ou até associação de medicações. Sim. A gente já chegou no remédio mais potente às vezes e associou a outro remédio. Mas tem que ser com remédio? Quando a gente está falando de doença, obesidade, tem, tá? Sim. Obesidade hoje a gente não trata e larga o paciente depois e fala, agora Deus dará. Porque a gente não faz isso com a pressão, a gente não faz isso com a diabetes. Por que a obesidade vai fazer? Verdade, mas se com a obesidade, que eu estou prevenindo hipertensão, diabetes, infarto, AVC, trombose, câncer, já tem mais de 12 tipos de câncer relacionado à obesidade. Câncer de mama hoje, o principal subtipo hoje está relacionado à obesidade nas mulheres. Então, a gente trata hoje definitivamente como tratar. É um erro alimentar, a pessoa está fazendo tudo errado, igual você comentou, minha filha está fazendo errado. Sim. Você dá as orientações, encaminha para o nutricionista, começa a fazer o certo, daqui a pouco está tudo bem, entendeu? Mas existe de tudo um pouco aí. A importância de você estar sendo acompanhado, né, velho? Porque hoje está muito na moda a questão das medicações. Sim. E aí, automedicação é sempre um perigo. E aí, como você trouxe muito bem, né? Tipo, cara, o paciente vai chegar, eu vou fazer anamnese com ele, eu vou entender o quadro dele, eu vou ajustar e alinhar. Atividade física, alimentação, suplementação, toda essa questão aí. Isso um profissional que estuda diariamente sobre isso. Imagina o risco a pessoa querer fazer por conta própria. E tem horas que no consultório a gente é o freio do paciente. Ela fala, eu queria perder mais 5. Eu falo, não. Boa. Já deu. Agora está na hora da construção da massa muscular. A gente vai trocar gordura por músculo. Mas se você perde mais 5, você vai ficar não com um aspecto mais saudável, você vai ficar com um aspecto doente. Que tem gente que a gente percebe que... Porque a gente tem sempre o parâmetro da nossa balança lá de trás, né? Só que eu não posso, Patrick, 45 anos, querer ter o peso que eu tinha aos 28 anos. Sim. Porque provavelmente se eu tiver o peso que eu tinha aos 28 anos, eu não vou ter a massa muscular que eu tenho aos 45. Porque aos 28 era um período que eu estava entre faculdade, depois residência, um período que eu me larguei um pouco, porque quando eu resolvi fazer especialização em neurologia, medicina esportiva, regulação, terapias hormonais, foi para me cuidar, cara. Eu cheguei até 32% de percentual de gordura. 32? Quando eu tive o segundo burnout, eu bati aqui. Quando eu tive o segundo burnout, que aí eu estava num ritmo de trabalho muito alto e coordenando uma UTI, também fazendo plantões em cima de plantões. Tinha bem mais descanso do que na residência, mas aquelas loucuras que você vai fazendo e quando você vai ver hospital é um lugar maravilhoso para se salvar, mas também para se matar, porque só come errado. A maioria das pessoas é pizza à noite, hambúrguer à noite. O que a gente vai pedir hoje? Pizza de quem vai pagar a pizza? É assim. E não é aquela pizza que você fala, tá bom, eu vou comer uma pizza no final de semana. É aquela pizza do dia a dia. A pizza vira sua janta todo dia. Agora, quando eu comento, às vezes, eu falo sobre essa questão de saúde e tal, e hoje tudo gera uma polêmica, né? Às vezes a galera fala que a gordofobia e que é preconceito, isso e aquilo. Hoje, cientificamente é provado que a obesidade é uma doença ou ela é causadora de doenças e isso cientificamente a gente pode falar, porque tem aquela galera que tá obesa e tem aquelas piadas, né? Quem não tem barriga não tem história e não sei o quê, e um bocado de piadinha que eu acredito que isso é ruim. Porque isso incentiva uma prática não saudável. Mas é porque, assim, se a gente for pegar a história do ser humano, o ser humano, quando ele... Vamos voltar de novo lá em 80, 90. Como é que você falava que a pessoa era bem-sucedida? Estava gordinha, né? Ela estava cheinha, ela estava... Pô, tá fulano bem, tá bem, tá rico. Por quê? Porque os alimentos industrializados eram caros. Então, só tinha acesso àquele alimento quem tinha um poder aquisitivo a pagar. O que a indústria fez? Barateou. Hoje você vai em qualquer lugar, a pessoa está comendo tranqueira achando que ela está comendo comida. Então, a obesidade hoje você vai ver, inclusive, em classes sociais menos privilegiadas. Sim. Dentro deste processo, quando a gente volta para hoje, que está tudo muito fácil,
a obesidade ela vai se espalhando, porque vai ficando fácil agora você ter acesso a esses alimentos. E então ainda ficou um resquício do, o cara lá atrás é que tinha dinheiro e que é porque tinha uma barriguinha. Então quem tem barriga não tem história, mas na verdade é uma crença limitante de uma pessoa que não consegue controlar o próprio vício. Porque ela não consegue controlar o vício da comida, ela não consegue controlar o vício da bebida, e por isso ela tem uma barriga, que não é nada saudável para ela. É normal, tem um pouquinho, vai, tá bom. Mas dentro daquilo que é considerado saudável. Né? Porque isso aqui, potência, não é quando a gente vai morrer, é como a gente vai envelhecer. Né? É como a gente vai envelhecer. Existe Papai do Céu que vai dizer o dia que é a nossa hora. E aí a desculpa pode ser várias. De um escorregão no banheiro. Você vai chegar lá, velho. Mas o como você vai chegar lá, e eu que vejo isso em todas as etapas, sim, eu vejo às vezes as viradas de chave dentro do consultório. Era um paciente, ou uma mulher, ou um homem, ou um filho, que começa aí porque a mãe queria, ou porque a esposa queria, ou porque o marido queria, e de repente a pessoa se sente tão mal que uma hora ela mesma vira chave. Tanto é que às vezes tem no consultório que fala assim, eu queria tanto que o meu pai viesse aqui, ou minha mãe, ou meu esposo, ou minha esposa, ou meu filho. Eu pergunto, ele quer? Já chegou a hora dele? Mas pelo menos ele vai escutar. Aí é válido. Porque ele vai começar a plantar a sementinha para virar a chave lá na frente, entendeu? Mas a questão principal é essa. Às vezes a gente não sair de uma crença limitante. E a indústria do marketing ela é tão forte na parte alimentar que quando você pensa no Natal, você imagina num caminhãozinho, que eu não vou falar a marca de novo, passando assim na sua frente um bocado de refrigerante, né? Então, a indústria do marketing ela é muito inteligente. E a gente está sendo bombardeada com ela o tempo todo, cara. Entendeu? Segurar a onda. Tanto é que saiu um estudo agora mostrando que nos Estados Unidos eles conseguiram frear a evolução da obesidade a partir de remédios. Porque senão os Estados Unidos seria o primeiro país que teria em torno de 2030 50% da população em obesidade mórbida. O Brasil teríamos em 2030 50% da população em obesidade. Entendeu? Então, assim, infelizmente País do a gente... futebol, que negócio é esse? Não vamos entrar nessa polêmica, o país do futebol aqui já deixou de ser há muito tempo, né? Tá vendo que a gente tem um bocado de pauta para outros podcasts. Parte 2. Parte 2. Irmão, pra gente finalizar, duas perguntas. A primeira, a penúltima, as últimas. A penúltima ainda tá nessa onda aí, que eu queria que você falasse um pouco sobre as medicações, né? Que sempre a gente tem notícias aí, sempre tem uma polêmica envolvida aí, o Ozempic e tal. Qual é a tua visão sobre... Sou a favor de todas, desde que seja avaliado, iniciado, acompanhado por um médico, né? Sou a favor de todas, prescrevo todas e às vezes até falo, não é para você. Porque o melhor médico não é aquele simplesmente que te dá a medicação, é aquele que te tem um planejamento de médio, curto e longo prazo. Né? Então, mas sou a favor de todas. Acho que o Ozempic já foi uma virada de chave sensacional na luta contra a obesidade. O Mounjaro, que é o mais recente, mais potente, que virou uma febre, infelizmente, nesse verão, mas muita gente usando sem acompanhamento médico. Isso vai nos dar um problema no próximo ano, porque você faz uma bagunça metabólica em pessoas que não precisavam, porque é diferente eu atender você e falar assim, potência, você vai usar aqui um remédio, só que você não precisa desse remédio. Olha a bagunça metabólica que eu estou fazendo no seu corpo. Agora, outra pessoa precisa. É totalmente diferente, entendeu? E aí a gente vai ter um problema mais para frente, porque a gente vai ter que ajudar pessoas que fizeram uso por conta própria, só que bagunçaram o metabolismo, vão fazer um efeito sanfona, e aí a gente vai ter mais dificuldade para emagrecer da próxima vez. Então, mas eu sou inicialmente a favor de todos, quando bem indicado. Devidamente acompanhado. Exato. Perfeito, excelente. Cara, eu tô muito feliz, bicho. Que coisa boa a gente poder gravar esse podcast aqui. Confesso que eu não queria acabar. Também não. Porque a conversa é muito boa. Mas eu queria que a gente pudesse concluir
que com certeza ao longo desse ano vamos gravar o segundo, vamos gravar o ponto 2, mas eu queria te dar um espaço para tu deixar a tua mensagem, tá? Agora a gente estava falando aqui um pouco sobre saúde, mas eu quero deixar aberto. Você é um amigo, um pai, um filho, um marido, irmão, empresário, médico, fisioterapeuta, escritor, tá com 2 livros aí para ser lançados agora em 2025. Como ser humano, na verdade, qual a mensagem que, se a gente entender agora que o nosso podcast aqui, ele vai ter uma conexão com a Globo, com a SBT, com todos os canais de TV, com todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, LinkedIn, o planeta vai parar para te ouvir. 1 minuto, o planeta vai ouvir a mensagem de Patrick ali. Se precisar traduzir, vai ser traduzida também simultaneamente. Qual é essa mensagem? Vou deixar 2, então. Pau. A primeira é: filtre pessoas negativas da sua vida. Filtre pessoas negativas da sua vida. A gente não precisa de ninguém dizendo que a gente não pode fazer. E a segunda é: o mundo precisa mais do aperto de mão e menos da assinatura. Então a nossa palavra tem que valer mais do que qualquer papel que a gente assinou. Essas 2. Caraca, 2 tijoladas bacanas que não tem nem mais o que a gente falar. É só agradecer, te parabenizar por você chegar até aqui com a gente no podcast Visão Empreendedora. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque o YouTube vai te informar sempre que tiver um novo vídeo no nosso canal. Agradecer aqui o grande Felipe também com esse estúdio top, onde vai ser a nossa casa aqui em Salvador, Bahia. E agradecer ao nosso amigo, nosso irmão, Dr. Patrick. Obrigado. Minha potência! Obrigado, meu irmão. Gratidão, que Deus abençoe. Obrigado por ter dado uma pausa nas férias aí. Mas eu acho que aqui foi férias também, foi uma resenha boa, né? Diversão. Pausaria mais vezes, sem dúvida nenhuma. A gente nunca sabe quando tá trabalhando ou quando tá se divertindo. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.